E a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, disse que a democracia brasileira segue sem abalo. A declaração foi feita na abertura do 10º encontro do Fórum de Cortes Supremas do Mercosul em Brasília, que reúne representantes do judiciário dos países do bloco. Segundo a ministra, a democracia e direitos humanos são as maiores preocupações das cortes constitucionais. Todos os direitos fundamentais dependem dos ambientes democráticos que nós, do Poder Judiciário, de uma forma muito específica, poderemos ser capazes de assegurar se continuarmos a atuar tal como temos feito até aqui. Bom, para a ministra, o fortalecimento das democracias latino-americanas exige uma atuação coordenada dos tribunais e respeito mútuo entre os países. Portanto, quando se vê atingida, como nós temos visto nos últimos tempos, todas as nações, todos os povos, especialmente no caso da América Latina, alguns de nós de uma forma muito específica, por tentativas de intervenções, até mesmo no Poder Judiciário, a disposição constitucional, no caso brasileira, de determinar a integração dos povos e o nosso respeito aos outros, mas de forma reunida, integrada para o fortalecimento, se faz necessário. Bom, ainda durante a cerimônia, Carmen Lúcia anunciou a entrega de um presente aos representantes estrangeiros. E eu pediria licença, ministro, para entregar a cada um dos membros das delegações o nosso botão de democracia inabalada como uma palavra de ordem que este Supremo Tribunal Federal teve que adotar quando atingido no seu prédio, mas não na sua integridade institucional, e garantimos que a democracia no Brasil se mantivesse íntegra, a Constituição cumprida e os direitos fundamentais dos brasileiros continuassem a ser buscados e assegurados pela instância judicial, como tem que ser buscado por toda a sociedade. Bom, a ministra também destacou que o Supremo assegurou a Constituição. Mantemos sem abalo a democracia, embora haja tentativas de abalo a algumas das nossas instituições. Bom, vou começar recorrendo ao nosso Alexandre Garcia. O que você destaca aí de algumas falas da ministra Carmen Lúcia nesse evento, Alexandre? A ministra certamente não leu a página de opinião do Globo de ontem, assinada por Malu Gaspar. Está tudo lá. Está dizendo que a hora agora que conseguiram prender Bolsonaro está na hora de voltar ao seu quadrado. Está escrito lá. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito na página de opinião do Globo. Entregou um bottom aí. Eu lembro dos tempos em que eu era aficionado de futebol, andava com o bottom do meu time. Parece que é mais ou menos essa propaganda. Eu estava observando ali no discurso, né, fala muito em defesa de democracia e direitos humanos. Está lá pesando o Magnitsky, que foi exatamente por isso, conforme as notas oficiais do governo dos Estados Unidos divulgadas pela Embaixada Americana. Agressões à democracia e aos direitos humanos no Supremo. E não é de agora. É quando o presidente do Supremo inventou um inquérito de motu próprio, baseado num artigo de regimento que tinha sido derrogado pela Constituição de 88, porque a iniciativa é do Ministério Público. E o inquérito, que era para ser do fim do mundo, como disse o Marco Aurélio foi profético, está sendo o inquérito do fim do mundo. Está usando tudo ali, entregou para Moraes assumiu o cargo de xerife geral de pequenas e grandes causas. Na pandemia, a gente viu cláusula pétrea, que nem o Congresso consegue mudar, só uma nova constituinte, ser transferido, o poder de mexer numa cláusula pétrea foi transferido para os prefeitos, pelo Supremo, que não tinha poder para isso. O prefeito pode impedir direito de ir e vir, direito de reunião, fez isso, enfraqueceram a Constituição. Assim como se enfraquece, toda hora está se enfraquecendo, desrespeitando artigo 53 da Constituição. Deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras, civil e penalmente. Então, foi um discurso sóbrio, tá tudo muito bonito, mas quem ouve o noticiário tinha mais uma...
8 de janeiro, por exemplo, né? O inquérito e o julgamento de 8 de janeiro. Felizmente tem o ministro Fux como paradigma. Foi o paradigma do voto como deveria ser numa normalidade democrática, seguindo o devido processo legal, né? É lamentável tudo isso. E se quiser voltar ao quadrado, ao seu quadrado, como sugere a articulista do Globo, né, teria que fazer uma revisão de tudo que fez. Aí eu fico pensando, será que vão lá no Lava Jato pegar um Sérgio Moro? Quem será o Sérgio Moro do Supremo? É isso. Bom, num dado momento aí da fala da ministra Carmen Lúcia, me lembrei de um outro ministro, Gilmar Mendes, que conversou com jornalistas nessa semana no Fórum do LIDE, em Roma. Aí eu vou pedir para a gente rever esse vídeo e depois a gente segue nos comentários. Olharem o mundo numa perspectiva global, verão que o Brasil vive um momento de normalidade. Tivemos esses episódios lamentáveis, inicialmente de 8 de janeiro de 2023, e depois toda essa sequência, as investigações e tudo aquilo que resulta dessas investigações, mas pela primeira vez pessoas responsáveis por tentativas de golpe foram levadas ao tribunal e foram condenadas. E esse é o resultado. Pelo menos eles estão alinhados, né? O espírito de corpo predomina, né, Marcília? De corpo? De corpo ou de porco? Posso comentar isso aí? Claro. Eu já disse aqui que a Carmen Lúcia é uma órfã profissional. Ela conversava vocacional. Ela conversava toda noite com o pai. O pai morreu, ela passou a conversar toda noite com o Celso de Mello. Celso de Mello se aposentou, ela passou a conversar toda noite com o Gilmar Mendes. Ela virou filha adotiva, por opção, do Gilmar. Aí eu me lembro do seguinte, como eu conheci a Carmen Lúcia do Cala a Boca Já Morreu, ela sempre me provoca a sensação que eu tive quando eu vi um filme que vocês conhecem, que teve em várias versões, né? Ele já teve o nome aqui no Brasil, o título de Vampiros de Almas e Invasores de Corpos. Seres alienígenas, durante a noite, penetram no corpo, são cópias perfeitas do ser humano, eles substituem a pessoa e passam a agir iguais, de modo igual e estranho. Pode estar vendo isso aí no Supremo, porque a Carmen Lúcia ela é o Gilmar Mendes na versão feminina. Ela fala a mesma coisa que o Gilmar Mendes fala e age como ele. Ela se tornou favorável àquela censura com prazo, né? Então, até segunda-feira pode ser, depois disso não. Agora, ela está vendo o mesmo país que o Gilmar finge enxergar, quando aparece num desses simpósios aí, em que ele conversa muito, já conversou com donos de bancos, né? Bancos cafajestes como esse aí, Master, são amigos. Pois bem, o que houve com a Carmen Lúcia? Eu não sei, mas é outra figura. Quem escolhe como mentor o Gilmar Mendes já não é boa da cabeça. A dela está completamente destruída, a antiga, que ela funcionava. Sobrou isso aí. E vamos lembrar que a Carmen Lúcia do Antigo Testamento, né, como se diz, ela chegou a dizer que Cala a Boca Já morreu na Constituição, quando houve o julgamento das biografias, né, da proibição das biografias, e agora ela é da censura só hoje, censura só um pouquinho, ou só desta vez, quando houve, em 2022, a censura, um documentário, né, sem que ele tivesse sequer sido ainda
publicado, sido divulgado. Quer dizer, essa é a pessoa. Agora, tem uma diferença entre eles que me parece, o Gilmar e a Carmen, que o Gilmar ele tem um ar maquiavélico naquilo que ele diz, e a Carmen, ela sempre está querendo fazer uma frase de efeito, sempre uma coisa meio poética no que diz, uma coisa um pouco deslumbrada, que me lembra uma candidata, sabe, candidata a DCE, presidente do DCE Grêmio, da Letras, coisa assim, ou aqueles vendedor de poesia em boteco da Vila Madalena, sempre uma conversa um pouco esquisita. Esses últimos dias ela chegou a citar, agora é rapper também. Ela é rapper, ela citou o Emicida num julgamento, chegou a dizer o seguinte, ó, aspas dela, eu não espero viver num país em que a Constituição para branco seja plena e para o negro seja quase. Né? Eu quero uma Constituição que seja plena igualmente para todas as pessoas. Não é uma frase bonita para você colocar num quadro ali da sala de aula da Letras do DCE? Eu queria uma Constituição que fosse plena para alguém. Para alguém. Hoje a Constituição só é plena, como Augusto disse, para esses banqueiros, para corruptos, para os amigos dos ministros. E ela ainda levou um broche ali de democracia inabalável para entregar aos seus colegas durante o evento, né? Deixa eu jogar aqui para o telão. O Alexandre quer complementar, depois eu passo para a Ana. Sim, só para dizer que já está na Constituição, na mais importante das cláusulas pétreas, que é o artigo 5, no caput, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A coisa de rap está falando de outra Constituição. Essa diz que não há distinção. Diga, Ana. Olha, ela visita todos os genres, né? Todos os estilos de música, porque tem um vídeo dela que eu acho vergonhoso, uma ministra da Suprema Corte cantando ali, né? Não deixa o samba morrer, quem sabe a nossa produção eficiente consiga encontrar esse vídeo. Ali você já fala, meu Deus, esse vídeo precisa acabar, eu não acredito que eu estou assistindo. Agora, o curioso, eu acho interessante, aliás, esse filme, Augusto, Invasores de Corpos, eu tinha pavor desse filme. É um filme de 1978 com o Donald Sutherland, que é pai do Kiefer Sutherland. E eu me lembro desse filme, assisti durante a minha infância e adolescência esse filme. É pavoroso porque os invasores de corpos entram e a pessoa é idêntica, né? É um clone, porém age de uma forma diabólica. E é isso mesmo. Agora, eu acho engraçado o Gilmar Mendes, que disse que o Brasil vive momento de normalidade. É impressionante. O Brasil não tinha ninguém na lei Magnitsky, nas sanções. Hoje nós temos um violador de direitos humanos de maneira oficial numa lista seleta de russos. Só gente muito boa, né? Hoje nós temos, essa é a normalidade. E outra coisa que eu queria mencionar é sobre a ministra. Ela fala das democracias latino-americanas, né? Que a proteção, soberania, não é isso que o governo americano tem, da maneira, a perspectiva como o governo americano tem olhado para as democracias. A gente tem que fazer aspas, né? Porque Venezuela, Brasil, e aí quando ela fala da soberania, né, das instituições no Brasil, eu fico me perguntando sobre o próprio ministro Barroso. Ela fala das interferências. O próprio ministro Barroso, nas últimas eleições no Brasil, sobre a interferência do governo Joe Biden no Brasil, porque o ministro Barroso disse que procurou o Departamento de Estado, existem reuniões e conferências do ministro Barroso e a USAID, e aí agora eles querem falar sobre interferência? Vamos então, ministra, falar sobre interferência? Ana, a produção rapidamente resgatou o episódio aí da ministra Carmen Lúcia cantando Não Deixa o Samba Morrer, junto com Alcione e grande elenco. É um vídeo lá de 2018. É de caterva. Dá uma olhada. Vai, Carmen Lúcia! Deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar.
desempregado, eu tô desempregado. Ana, tá aí. Que memória, hein? Pois é. Raquel Dodge ali, Luísa Trajano Olha, também. para completar, só faltava aquele musical. do Alexandre de Moraes com os índios, ministro Alexandre. Aí tava. Agora imagine. Aí sextou. Alguma ministra, juíza, né, da Suprema Corte Americana dançando e cantando desse jeito? Jamais.